Colangite biliar primária é uma doença crônica autoimune do fígado que está relacionada a diversos fatores ambientais, fatores genéticos, uma doença mais comum em mulheres de meia idade. O nome antigamente era cirrose biliar primária, a gente conhece muito como cirrose biliar primária, mas como na verdade a maioria dos pacientes não eram cirróticos, o nome mais adequado e a nomenclatura que a gente usa hoje é colangite biliar primária. A relação de mulher para homem é 9 a 10 mulheres para um homem, geralmente as mulheres acima de 50, 60 anos. Está relacionado a alteração nos ductos biliares, isso ocorre inflamação, a partir daí ocorre fibrose e lá na frente pode acontecer a cirrose. No Brasil, a gente tem poucos estudos relacionados a essa doença, mas é uma doença que, se não tratada, ela pode evoluir para a cirrose hepática. Então, por isso a importância da gente conseguir entender como que acontece essa doença. A maioria dos pacientes são pouco sintomáticos, cerca de 60% dos pacientes não têm sintomas. Mas os que têm sintomas, normalmente, eles se queixam de prurido, coceira pelo corpo, principalmente nas mãos e nos pés, e também fraqueza. Muitas vezes o diagnóstico não é dado a partir dos sintomas, ou seja, é uma doença que também é pouco diagnosticada. Muitas vezes os pacientes vão diagnosticar essa doença quando fazem algum exame de ultrassonografia ou algum exame de check-up do fígado e percebem que existe alguma alteração das enzimas hepáticas, principalmente a fosfatase alcalina, que é a enzima mais relacionada à excreção biliar e a enzima que mais está alterada na colangite biliar primária. Existem outras alterações também que estão relacionadas à colangite biliar primária. Como é uma doença autoimune, existem associações com doença celíaca, existe associação com esclerodermia, existe associação com artrites, doenças tireoidianas, tireoidite Hashimoto, a síndrome de Sjögren, que é a síndrome seca do olho e da boca. E também existe alteração associada ao metabolismo ósseo, existe a prevalência de osteoporose nesses pacientes. O tratamento específico da doença, ele envolve uma medicação, que é a medicação de primeira linha, que é chamada ácido ursodesoxicólico. O ácido ursodesoxicólico é uma medicação que consegue diminuir a inflamação, diminuir a progressão de fibrose e muitos estudos conseguiram demonstrar que ele consegue melhorar a sobrevida desses pacientes. Apesar de ser uma doença rara, é importante a gente trazer para a população o conhecimento dessa doença, porque muitas vezes ela é pouco diagnosticada. Então, mulheres, principalmente a partir dos 50 anos, 60 anos, que se queixam muito de fadiga e, além do mais, coceira pelo corpo, elas devem procurar fazer uma investigação, procurar um clínico ou necessariamente procurar um hepatologista, que é o médico mais indicado para poder conduzir e investigar esse tipo de paciente.